Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles, professor de Direito e advogado, e hoje eu convido você para refletirmos juntos sobre um tema da máxima importância para as nossas vidas e para o direito do trabalho. Estamos falando da pejotização, assunto que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que impactará a vida de milhões de brasileiros. E, com certeza, o funcionamento da Justiça do Trabalho. Recentemente, o presidente da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, fez uma fala curta, mas de convocação à advocacia. Veja o vídeo. Ainda bem, presidente, temos bons advogados e bons advogados atuando no TST. Com certeza. Mas são esses advogados bons que devem defender a Justiça do Trabalho. O ministro fala na sessão da 7ª Turma do TST que advogados bons devem defender a Justiça do Trabalho. E o motivo é dos mais relevantes. E eu me junto à causa. Na ocasião, apenas para dar o contexto, o ministro estava a elogiar, não só ele, mas os demais estavam a elogiar a atuação da advogada doutora Renata Mouta por sua sustentação oral. E na sequência, ele diz que esses bons advogados, se referindo a ela e outros que atuam no TST, porque os ministros falaram que bons advogados atuam na corte, ele disse que esses profissionais deveriam defender a Justiça do Trabalho. E por que o presidente de uma turma está falando que os advogados devem defender a Justiça do Trabalho? Porque estamos vivendo uma grande ameaça à competência da Justiça trabalhista. Justiça especializada. Justiça com previsão constitucional. Lá no artigo 111 tem os órgãos. No 114 tem as suas competências. E uma delas, em particular, está sob grande risco. Falo de uma decisão do Supremo que suspendeu todos os processos do Brasil que tratam sobre o assunto da pejotização. O Supremo Tribunal Federal ele vai examinar. Em um processo, em um recurso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Supremo vai examinar se a pejotização é válida ou não e os seus requisitos. Eu trago aqui de forma bem objetiva, estamos a falar do tema 1389, cuja repercussão geral foi reconhecida. E ele discute a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial, de prestação de serviço. E a ilicitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. Para entendermos, muitos empregadores, para não pagar os direitos trabalhistas que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal e também na CLT, direitos como 13º, férias, descanso semanal remunerado, limitação da jornada de trabalho, aviso prévio, licenças, entre tantos outros. Esses empregadores perceberam e criaram uma artimanha que é a seguinte: contrata o empregado como pessoa jurídica. Você que está me vendo provavelmente já viu isso. Talvez já tenha sido contratado assim. Você é contratado como MEI, você é contratado por alguma PJ, tendo que constituir uma PJ. Você é o empresário de si mesmo. Você é pessoa jurídica só no papel. Na prática, ele quer o seu serviço. A sua pessoa, de forma habitual, com remuneração, preenchendo ali todos os requisitos, com subordinação, bate o ponto, tem horário, tudo certinho. Só que ele te contrata como PJ. Por que ele te contrata como PJ? Para pagar menos. Para você, para tirar os seus direitos, para poder te demitir com facilidade. Só que isso costuma ser demandado na Justiça do Trabalho
buscando o reconhecimento do vínculo empregatício. Quando eu falo do reconhecimento do vínculo empregatício, isso é uma competência da Justiça do Trabalho. E essa competência de analisar o contrato de trabalho, de aplicar o princípio da realidade, para se verificar a primazia da realidade no caso concreto. Ou seja, estamos falando de uma PJ que presta um serviço, um contrato civil, ou estamos aqui a falar de um empregado em uma fraude trabalhista? O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal talvez tire da Justiça do Trabalho a possibilidade de examinar esses casos. E com isso, derrube por terra o que está no artigo 7º. E derrube por terra a Constituição Federal no artigo 7º e a CLT. Derrube a CLT. Por quê? Se o Supremo vier a entender que a pejotização que hoje nós conhecemos é válida, ele estará dizendo que os empregadores podem contratar nesse formato. E ao dizer isso, os trabalhadores o farão, porque é mais barato contratar pessoa jurídica do que trabalhador. Trabalhador empregado, regido pela CLT. E com isso, teremos cada vez menos seletistas no mercado. Sabe o que isso significa? Significa que você não terá 13º. Significa que você não terá férias. Isso significa tirar de você a proteção contra a dispensa imotivada. Aquela multa de 40% do FGTS quando você é demitido sem justa causa. Mas vai tirar também o FGTS. Esses são alguns dos impactos aos direitos sociais do trabalhador. O artigo 7º. Eu recomendo que você faça a leitura, porque é ele que está em risco. E toda uma estrutura que vem lá de 1943, que é a nossa CLT. Não estou aqui, só para que vocês não me interpretem mal, eu não estou aqui dizendo que a CLT é perfeita. Eu não estou dizendo que não podemos em algum momento ter algum tipo de flexibilização na contratação. Como a própria CLT prevê o contrato autônomo, a terceirização. É possível sim criar novos meios, mas a pejotização, ela compromete direitos sociais muito caros na sociedade. E há outros impactos aqui que estão sendo considerados. A Justiça do Trabalho está em risco. E para demonstrar que ela está em risco, eu trago a própria suspensão dos processos como um exemplo disso. Imaginemos que eu tivesse sido contratado como PJ e agora estivesse com um processo na Justiça buscando vínculo de emprego. Esse processo ficaria suspenso até que o Supremo Tribunal Federal bata o martelo e decida se é válida ou não. E sabemos que a Justiça do Trabalho entende a pejotização, quando temos esses critérios, ela entende como uma fraude e reconhece o vínculo de emprego. Se o STF está dizendo que é para suspender os processos, ele está mandando um sinal de que discorda das decisões da Justiça do Trabalho. Isso, inclusive, é mencionado expressamente. Então, é essa a questão mais importante que estamos a lidar no direito do trabalho, sem dúvida alguma, mas nos avanços sociais, numa disputa de competências importantíssima, que vai impactar a advocacia, que vai impactar todos os profissionais de carreiras jurídicas que atuam com justiça do trabalho, mas também todo o setor, todo o mercado de trabalho. É uma questão muito sensível. Isso, provavelmente, se for decidido nesses termos, levará a uma imensa precarização do trabalhador. Porque não contará com uma justiça do trabalho forte e independente ao seu lado, para defendê-lo quando for necessário. Defendê-lo no sentido de julgar e reconhecer seus direitos. Direitos esses que estarão ficando abandonados por uma nova forma de contratação, que não vem para facilitar ou melhorar a vida do trabalhador. Muito pelo contrário. O desmonte da reforma trabalhista de 2017, ele foi um começo. O que a gente tem agora é muito mais profundo e muito mais grave.
É claro que eu estou comentando uma decisão de suspensão dos processos. Eu não sei o que será julgado pelo plenário do Supremo. Não tenho bola de cristal. Mas a preocupação está no ar. E ela não é só minha. E por isso o nome desse vídeo se chama Manifesto. Manifesto em prol da justiça do trabalho, porque eu vou fazer a leitura e indicar alguns vídeos. Teremos alguns vídeos aqui, cortes, que demonstram essa preocupação. Essa preocupação de autoridades, de especialistas na matéria, com o tema. E eu vou reproduzir esses vídeos para você, para que não seja apenas a minha voz. Eu estou apenas aqui a endossar esse manifesto. Mas o manifesto é muito maior do que eu. Muito maior do que nós, e precisamos, de fato, estar engajados e antenados nessa discussão. Trago aqui o manifesto para uma rápida leitura de alguns pontos importantes. Vem comigo porque é de fato muito relevante. O manifesto: a justiça do trabalho existe, resiste e persiste. É um manifesto em defesa da competência constitucional da justiça do trabalho. Esse manifesto ele é assinado pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho. É também assinado pela Associação Nacional dos Procuradores, pela Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista e por diversas outras associações que representam essa temática e carreiras jurídicas alinhadas ao tema. E no item 5, que está aí na tela, o manifesto diz que permitir a pejotização apenas com base em um contrato formal, sem investigar a realidade da prestação de serviços, abre precedente perigoso para a precarização das relações de trabalho, afastando direitos como férias, 13º, FGTS, jornada limitada, entre outros. Entre outros, estamos falando do artigo 7º, tá, da Constituição Federal e outros que estão na CLT. Diz ainda o manifesto, está na tela, que é preocupante a evasão decorrente da pejotização, no que respeita aos recolhimentos previdenciários, fiscais, do FGTS, que financia o Sistema Público de Habitação, e do Sistema S, responsável pela capacitação e qualificação dos trabalhadores, entre outras atividades. Meus caros, há também uma preocupação de arrecadação, porque os empregadores pagam tributos, eles pagam FGTS, eles contribuem para o Sistema S. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a qualificação profissional. Então estamos falando da qualificação do trabalhador, mas também do setor da indústria, produtos e serviços melhores sendo ofertados à população. Estamos falando do sistema de habitação que depende do FGTS, pessoal. Vocês têm acompanhado que está cada vez mais difícil comprar imóvel. Isso tem várias explicações, a poupança é uma delas. Está cada vez mais difícil. E o FGTS ele é importante para esse fim. Isso significa afastar o brasileiro cada vez mais de ter o sonho da casa própria. Esse sonho está virando uma utopia, de tão distante que se torna. Mas além disso, para a gente fechar esse ponto, estamos falando de arrecadação tributária, fiscal, previdenciária. Muitos dos pejotizados não vão, porque já o fazem, não recolhem contribuição previdenciária, e são pessoas que terão dificuldade para se aposentar. Pessoas que não terão a proteção do Estado em caso de doença, caso de acidente. É o trabalhador entregue, é o trabalhador à deriva. Essa luta é uma luta que deve ser dos profissionais do direito, mas também da sociedade. Porque é o profissional que está aí, no mercado de trabalho, que vai sofrer as consequências de um país cada vez mais precarizado, de uma população cada vez mais sofrida. Então, é preciso olhar com muita atenção para esse tema. E eu trago para fechar esse vídeo algumas falas rápidas, curtas aqui, para mostrar essa preocupação.
Veja que o manifesto ele é assinado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. No Dia do Trabalhador, as principais associações relativas ao direito do trabalho, estou falando de juízes, estou falando de promotores, de procuradores, estou falando de profissionais variados, advogados, professores, todos eles envolvidos em uma discussão sobre esse tema. Porque, de fato, o 1º de maio não pode ser uma data comemorativa. Estamos falando de conquistas que levaram, algumas delas, mais de um século. Conquistas centenárias, portanto, como férias, como limitação da jornada de trabalho, que estão agora sob risco. E essa questão merece a atenção de todos nós. Vamos aos vídeos para que você entenda um pouquinho mais o que está em jogo. E desde já, agradeço a você pela atenção. Peço que, se esse tema te interessou, compartilhe, conte para mim o que você acha desse assunto e fique à vontade para discordar. Isso aqui é um espaço democrático, se você não concorda comigo, pode falar, porque é uma extensão aqui nos comentários, uma extensão da nossa conversa. Fique à vontade, será muito bem-vinda a sua participação. E se gostar desse tema e de outros correlatos, convido você a se inscrever no canal. Vamos aos vídeos para que você entenda um pouquinho mais esse tema. O interesse é tão grande de desregulamentar a legislação trabalhista que fazem tudo para isso. É o dia de mobilização nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Aqui em Brasília, um ato ocorreu em frente ao Fórum Trabalhista, reunindo a Associação Nacional dos Magistrados e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. A Associação Nacional dos Procuradores, das Procuradoras do Trabalho, a ANPT, Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, a ABRAT, Associação Representativa da Magistratura do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Advocacia Trabalhista em âmbito nacional, me entregaram um documento que passo a ler. Passo a ler o Manifesto em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho, assinado por essas entidades que eu já citei. Então, a partir disso, isso é um compromisso do país em ter um mínimo ético e irredutível, que se diz com relação ao trabalho, e nós vemos que essa questão da pejotização, embora hoje não seja objeto da audiência pública especificamente, não tem como afastarmos essa discussão da decisão que está em análise no Supremo Tribunal Federal a respeito da pejotização, porque o que temos visto, senador Paim, não são casos de altos profissionais liberais, como se tem mencionado, advogados, jornalistas, mas sim garis, empregadas domésticas, trabalhadores rurais, entregadores por aplicativo, todos sendo pejotizados. E esses pejotizados não vão ter direito à limitação da jornada de trabalho, eles não vão ter direito a nenhum direito previsto na Constituição brasileira. Então, é muito importante que os trabalhadores se apropriem dessa discussão. Essa decisão, que foi recente do Supremo Tribunal Federal, lançando o tema de repercussão geral 1389, coloca a suspensão de todos os processos trabalhistas em trâmite na Justiça do Trabalho que discutem fraude ao contrato de trabalho. E eu gostaria de lembrar que a competência da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114, inciso 1º da Constituição, trazida pela Emenda Constitucional 45, que completou 20 anos agora em 2004, a competência da Justiça do Trabalho era para vínculos de emprego e relações de trabalho. E todas essas relações pejotizadas têm sido consideradas como relação civil-comercial para o afastamento da competência da Justiça do Trabalho. Então, essa decisão, ela é bastante ampla, ela impactou, de logo, mais de 500 mil processos na Justiça do Trabalho, e é por causa disso que nós, a ANAMATRA,
a ABRAT, que é a Associação Brasileira da Advocacia, né, Trabalhista, e a ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, lançaram uma mobilização nacional que vai ser realizada no dia 7 de maio, próxima quarta-feira, em todo o país, para a defesa da competência constitucional da Justiça do Trabalho, para analisar caso a caso e verificar se ali há fraude ou não. Não estamos dizendo que toda a pejotização é fraude e nem estamos dizendo que todos os casos analisados serão de vínculos de emprego, mas sim as relações de trabalho, que é da competência constitucional. Nós temos que colocar uma conscientização social a respeito desse impacto, porque, na verdade, como eu disse, se a questão de contratar um PJ, ainda que ele não tenha nenhuma autonomia, for uma opção do contratante, não haverá mais CLT. Nenhuma empresa ou contratante terá interesse em contratar empregados pela CLT. E todos os direitos, não só da CLT, mas, como eu disse, também da Constituição, ficarão realmente relegados à inutilidade. Teremos daqui a pouco a CLT no museu exposto aqui. Olha, um dia teve uma tal de CLT. Quanto mais o Estatuto do Trabalho, senador. Então, é importante que a gente faça essa vinculação, porque é disso que estamos tratando, sobre a gravidade do momento. Eu acho que nós temos aqui que será um trabalho de diálogo, de aproximação institucional, mas também de conscientização, porque a questão da diminuição do número de empregados registrados impacta, como eu disse, na Previdência, a questão do FGTS, do financiamento público das habitações, a questão do Sistema S, que ele é custeado pela folha de pagamento, ou seja, as contribuições das empresas sobre a folha de pagamento é que custeiam o Sistema S. E o Sistema S, ele tem várias funções, mas também fazer o quê? A capacitação e especialização dos trabalhadores na indústria, no comércio. Então, é muito amplo esse impacto que há. Nós já tivemos uma redução muito grande. A Receita Federal tem estudos desde 2016 falando sobre o déficit fiscal que traz a pejotização. Vocês podem procurar, existe estudo desde 2016 apontando para o risco fiscal que o país corre com a pejotização indiscriminada. São falas muito potentes de autoridades, de representantes públicos, pessoas engajadas no direito do trabalho que estão preocupadas. Se você não está preocupado, talvez você ainda não tenha entendido direito a dimensão do problema. Queridos, muito obrigado pela atenção até aqui. Fico muito honrado em ter você acompanhando esse canal. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.